sobre a vida em sociedade. Egoísmo. O egoísmo é uma realidade. O altruísmo desinteressado é um mito. Se os homens são seres vivos, segue-se que todas as ações humanas são egoístas. Todas. Aquilo que nos move é o interesse, e todo interesse é sempre próprio. Não há ações desinteressadas como não há água desidratada. Aquele que nega as afirmações acima simplesmente desconhece sua própria natureza ou, por estar comprometido com ilusões, tornou-se incapaz de admitir o óbvio. No cotidiano, julgamos o egoísmo algo ruim porque costumamos ter uma visão leviana do assunto. Vemo-lo superficialmente, inserido num contexto moral relativo. Em nossas mentes, egoísmo opõe-se a altruísmo como bem opõe-se a mal. Entretanto, quando analisamos o assunto com um pouco mais de atenção, constatamos que não há essa oposição. Percebemos que o egoísmo, sozinho, é o elemento central da vida. Isso deriva do fato de que a vida é egoísta em si mesma, objetiva e solitariamente egoísta, sendo evidente que, como não falamos de egoísmo no sentido moral, não há algo que contraponha essa realidade. Nesse nível, pelo mesmo motivo que não há como conceber o oposto de vida, não há como conceber o oposto de egoísmo. A vida é algo que existe e funciona apenas em função de si mesma. Não está inserida num contexto mais amplo que vise alguma espécie de equilíbrio. Assim, se a vida está encerrada em si mesma, sem qualquer objetivo além dela própria, estar vivo não tem contexto, não tem relatividade. A vida é seu próprio valor e sua própria medida. A vida somente diz respeito a si própria, não havendo fora dela algo que lhe seja positivo ou negativamente oposto. Mesmo assim, será quase automático pensarmos na matéria não viva como seu oposto. A matéria inanimada, entretanto, não se opõe à vida. Ela só pode ser entendida como algo que carece de vida. Nessa ótica, se a vida fosse representada pelo número 1, a matéria inanimada equivaleria a 0. Na realidade física não existe a contraparte da vida, aquilo que equivaleria a -1. Não há uma antivida feita de antigenes altruístas. A própria morte não é mais que o retornado à matéria ao 0. Assim, não devemos entender o egoísmo da vida num sentido moral, como oposto de fazer caridades, de filantropia. Não se trata de ignorar ou de ajudar os demais. Tudo isso são questões morais relativas à vida em sociedade. Não nos referimos ao interesse em nível subjetivo, mas ao interesse objetivo da vida por si mesma. Ao egoísmo físico que genes manifestam ao construir corpos que trabalharão para perpetuá-los. No que diz respeito ao egoísmo da vida em si mesma, seria ilógico inserir o altruísmo na equação. Logicamente, também parece estranho falar de egoísmo em nível objetivo. Entretanto, falamos de egoísmo apenas metaforicamente, pois, em si mesma, a vida é pura indiferença, como todo o resto do universo, como qualquer fato. Portanto, mesmo que não estejamos discutindo virtudes e vícios, ao analisar a mecânica da vida, o comportamento dos robôs que cria, vemos que ela exibe um perfil egoísta. Fazemos tal afirmação no mesmo sentido em que vírus de computador podem ser interpretados como egoístas em seu comportamento infeccioso e autorreplicante. Não estamos insultando os genes ao chamá-los de egoístas. Fazemo-lo como quem descreve seu funcionamento, não como quem os qualifica. Claro que, se tais genes fossem altruístas, nós os designaríamos como genes altruístas. Mas como isso seria possível? A ideia ficará mais clara se observarmos que não há como conceber uma vida altruísta em si mesma. Que seriam genes altruístas? Quais seriam suas prioridades? Ajudar a matéria inanimada a ser cada vez mais morta? Ajudar o acaso a ser cada vez mais aleatório? Seriam antigenes de antivida, moléculas filantropas preocupadas em fazer com que os genes egoístas tenham menos interesse na própria perpetuação, mas em favor de quê? Talvez para lutar pela abolição das cadeias de carbono, para tentar encontrar uma família para o hidrogênio. Parece evidente que a vida em si mesma não teria pelo que se sacrificar. Como poderíamos ser altruístas se fôssemos a única pessoa, o único organismo existente sobre a face da Terra? Seria impossível. A vida não pode ser altruísta porque não há um contexto exterior a ela própria que torne isso possível. Portanto,
não de virtudes. Falamos de fatos amorais. Empregamos o termo egoísmo apenas para designar o perfil comportamental de um tipo específico de fenômeno material chamado vida. Fazemo-lo porque, ao abrir um dicionário, vemos que esse termo descreve perfeitamente bem a ideia que queremos transmitir. A de algo que só pensa em si mesmo. Não fosse esse o caso, inventaríamos outra palavra melhor, coisa que a ciência sabe fazer muito bem. Mas simplesmente não houve tal necessidade. Estamos sendo insistentes nesse ponto para que consigamos situar o egoísmo da vida como uma realidade física, como um princípio objetivo de funcionamento, como um fato que pode ser demonstrado experimentalmente, considerado em seu comportamento global. O egoísmo equivale à ética estrutural da vida, entendida como um sistema mecânico programado para a auto-perpetuação. É em função disso que se define o que é certo ou errado para a vida em si, no sentido de servir ou não aos seus propósitos. Nessa ótica, o egoísmo é o valor genético supremo, algo que atravessa a vida de ponta a ponta, fazendo dela o que é. Corre egoísmo nas veias da vida, seu coração bate por interesse próprio e por ele apenas. O egoísmo, o amor próprio, norteia e mantém a vida funcionando. Esse é seu princípio, sua mola propulsora, seu único sentido possível. Sem meias palavras, o sentido da vida é continuar existindo. Porém, ao fazer tal afirmação, falamos de fatos materiais, não de intenções deliberadas. A vida não tem um objetivo existencial, apenas se comporta como se tivesse, pois o DNA está programado para propagar-se. Trata-se de um sentido puramente inercial, tornado autossustentável porque as informações codificadas em tais moléculas programam os organismos em função da própria perpetuação. Como a vida é baseada em informação autorreplicante, ela pode ser entendida como uma espécie de vírus da matéria. Esse vírus se reproduz porque funciona, e esse é o porquê de existirmos. Trata-se de uma maquinaria arquitetada para se reproduzir, e não há sentido algum para além disso. Nem poderia haver. Seu sentido é autossustentável exatamente porque é circular. A vida se reproduz para continuar se reproduzindo porque está programada dessa forma, e qualquer outra programação causaria sua extinção. Obviamente, nada impediria que houvesse um tipo de vida que não estivesse programada de tal forma. Porém, o fato é que esta deixaria de existir rapidamente, restando apenas as que visam a eternidade. Trata-se de uma peneira bastante simples, mas que funciona muito bem, criando ao longo das gerações máquinas cada vez mais especializadas e eficientes na tarefa de perpetuar-se. Claro que, se todos os organismos atualmente vivos deixassem de se comportar em função da perpetuação, não haveria nada de errado nisso, mas a vida se extinguiria em pouco tempo, pois seria interrompido o contínuo que se iniciou há 5 bilhões de anos. Uma vez mortos, passaríamos a fazer parte da paisagem do planeta, pois não haveria sequer bactérias para nos decompor. A vida, portanto, só continuará a existir na medida em que permanecer egoísta em seu objetivo de eternizar-se. As que se desviarem desse caminho, que deixarem de ser egoístas, deixarão de existir em uma única geração. Isso deixa claro que não há opções. O egoísmo é imperativo à manutenção da vida. Na prática, a vida manifesta seu egoísmo ao jogar na existência, e uns contra os outros, organismos que cumprirão seus desígnios de auto-perpetuação. A cadeia alimentar, em sua mecânica impassível, reflete o absoluto interesse da vida por si mesma. Perceba-se que, nesse esquema, a ênfase está nos genes, não nos indivíduos. Corpos individuais não passam de um joguete, de um meio que os genes utilizam para se lançar à eternidade. Devemos ver os organismos não como fins em si mesmos, mas como meios, como resultado final das estratégias que os genes desenvolveram ao longo do tempo para se perpetuar. Vejamos agora a questão sobre ultraótica. Considerando que a vida é um processo material, seu comportamento parece bastante insólito em relação à matéria não viva. Como seu sentido é circular, a vida tem o aspecto de um fenômeno megalomaníaco e autista, alheio a todo o resto do universo. Permanece sempre fechada no sistema que ela própria criou.
e sequer dá pela existência do que está fora. A morte de uma estrela, por exemplo, não nos compadece. Por quê? Porque estrelas não têm DNA. Se a matéria inanimada estivesse, por assim dizer, passando fome, a vida não daria mínima, pois só tem olhos para si mesma, para a matéria animada. Isso pela simples razão de que a vida está programada para dar importância apenas a si própria, para ter-se como finalidade última. Essa é a razão pela qual, além de egoísta, a vida também é o melhor exemplo possível de egocentrismo. Para percebê-lo basta observar que, quando a matéria toma a forma de seres vivos, essa mesma matéria, antes de inanimada, passa a considerar-se algo distinto, como se o resto do mundo material fosse o chão sobre o qual ela pisa. A matéria tornou-se vida. À medida de todas as coisas, em todas as formas de vida, esse egocentrismo permanece absoluto, e nós não somos exceção. Por sermos seres humanos, nós também nos consideramos algo distinto da matéria inanimada, e nosso único motivo para isso é sermos herdeiros dessa tradição biológica. Seres humanos são importantes porque estão programados para se sentir importantes, e só. Não se trata de uma importância metafísica, mas de uma pré-programação genética. Como os genes são egoístas, movidos pelos próprios interesses e nada mais, é inevitável que os corpos que constroem sejam também egocêntricos e egoístas. Contudo, isso não significa que todos os organismos são eremitas, robôs solitários e misantropos. Sabemos que nós, na vida em sociedade, por motivos egoístas, por vezes manifestamos comportamentos altruístas, isto é, de auto-sacrifício. Por quê? Porque funciona. Os genes são egoístas, mas os corpos que constroem podem ser altruístas, desde que isso funcione. Apenas os genes são intrinsecamente egoístas. Os corpos que constroem, sendo programados em função dos interesses dos genes, podem ser individualistas ou coletivistas, solitários ou gregários. Apenas o fim, a perpetuação, está predeterminado. Os meios podem ser meios quaisquer, portanto, desde que isso resulte em algum benefício à perpetuação genética, os organismos podem comportar-se como se não fossem egoístas. E isso de fato acontece. Voltando nossos olhares à natureza, fica óbvio que, em determinadas circunstâncias, é interessante a vida como em toda a estratégia de construir organismos capazes de ajudar uns aos outros no processo de sobreviver. Em nível individual, a prioridade não é ser egoísta, mas sobreviver e reproduzir-se. O egoísmo só é prioridade no tocante à perpetuação genética. Desse modo, sejam quais forem as circunstâncias, o egoísmo da vida em si mesma permanece absoluto, e a relatividade desse egoísmo só começa a existir a partir do momento em que consideramos a vida sob a perspectiva dos organismos particulares. Nesse sentido, como o egoísmo básico fica por detrás da vida individual, determinando apenas o objetivo essencial, mas não os meios de alcançá-lo, nada impede que na prática os indivíduos ajudem e sacrifiquem-se uns pelos outros, como também nada impede que tenhamos 3 olhos, que nos dediquemos a tarefas inúteis do ponto de vista evolutivo. Podemos ser otimistas ou pessimistas, eruditos ou ignorantes, contidos ou espontâneos, isso são irrelevâncias. Os genes não se importam, desde que continuemos reproduzindo-os. Esclarecido o egoísmo objetivo referente à mecânica da vida, podemos agora abordar o assunto do ponto de vista social, ainda que não haja diferenças significantes. Isso porque, considerando a sociedade como um todo, vemos que ela também exibe um comportamento egoísta e fechado em si mesmo, semelhante ao da vida em nível genético. Ou seja, a prioridade da sociedade é assegurar sua própria existência por motivo nenhum, se não continuar existindo. Portanto, mesmo no que diz respeito à vida em sociedade, ainda não há contraposição entre egoísmo e altruísmo, onde, afinal, está o altruísmo, dentro do egoísmo. O egoísmo diz respeito à satisfação dos interesses dos indivíduos. O altruísmo, por sua vez, diz respeito a uma estratégia particular voltada à satisfação desses mesmos interesses quando inseridos num contexto de vida grupal, seja em sociedades, em famílias, em tribos,
ou seja, aos sacrifícios que estamos dispostos a fazer uns pelos outros, não por amor aos demais, mas por amor próprio. Além disso, o altruísmo, o sacrificar-se pelos demais, é algo que vemos com bastante frequência na natureza. Não se trata de uma exclusividade dos humanos, não fomos nós que o inventamos. O altruísmo existe porque é uma estratégia que dá resultados em nível genético. E o fato de nos sacrificarmos uns pelos outros na vida em sociedade nada mais é que uma repercussão disso em nível de organismos particulares. Mesmo que não admitamos, também é por interesse próprio que, em nossa sociedade, incentivamos o altruísmo. Fazemo-lo na esperança de domar e limitar o comportamento individualista e egocêntrico que, em excesso, a desestabilizaria. A sociedade incentiva o altruísmo com o fim egoísta de assegurar sua própria existência que, por sua vez, assegura a existência dos genes, que orquestram isso tudo por controle remoto. Parece haver uma grande aura mística em torno do altruísmo, mas isso ocorre apenas devido à propaganda religiosa que o deturpou com seus devaneios. Num sentido amplo, a essência do altruísmo é simples, e resume-se ao que conhecemos por consciência social. Através dela os indivíduos tornam-se cônscios de que, ao prejudicar a sociedade, o meio em que vivem, estão cuspindo no prato em que comem. Tornam-se cônscios de que, ao sacrificar-se por ela, estão ajudando-se indiretamente. O altruísmo pode, portanto, ser visto como uma relativização de um egoísmo particular em favor de um egoísmo coletivo. Como se trata de uma abordagem que visa um benefício indireto, e sem garantias de retorno, deve ser usada com bastante critério, ou poderemos não colher os benefícios que esperamos. O altruísmo não é algo a ser empregado gratuitamente, mas apenas nas situações em que a reciprocidade provavelmente produzirá melhores resultados. Às vezes pensamos no altruísmo como algo desinteressado apenas porque, por se tratar de um investimento indireto, é comum perdermos de vista os interesses visados implicitamente, mas eles sempre estão lá, na vida em sociedade. Por vezes os indivíduos agem egoisticamente por não conseguirem enxergar as coisas em perspectiva ou em longo prazo. Porém, na maioria dos casos, temos consciência disso tudo, mas simplesmente estamos mais interessados em nossa satisfação imediata, que é garantida, mesmo que isso ocorra em detrimento dos demais. Se, por exemplo, acendermos um cigarro em meio à rua, sabemos que estamos poluindo o ar da sociedade, mas sabemos também que isso não nos trará quaisquer consequências dignas de nota. Se, por outro lado, estivermos num quarto fechado, essa poluição nos afetará diretamente, e será nosso interesse imediato evitá-la. Poderíamos, é claro, fazê-lo abandonando o vício, mas como isso seria muito custoso, preferimos ser práticos, deixamos a janela aberta. O mesmo vale para nosso comportamento em relação aos que nos circundam. Sacrificamos-nos o mínimo possível, priorizando sempre nosso interesse imediato. Pensemos agora em lixo. Normalmente não vemos problema algum em jogar lixo na rua. Porém, quando todos passam a fazer o mesmo, o lixo começa a aparecer em nossas calçadas. E isso se torna um problema nosso. Como somos egoístas e imediatistas, é inevitável que só nos preocupemos com esse tipo de coisa quando ela nos afeta. Quando não podemos despejar nosso lixo no quintal dos vizinhos sem que o mesmo ocorra conosco. Assim, quando manter-se egoísta se torna uma estratégia insustentável, relativizamos nossos interesses e passamos a levar em consideração os interesses e o bem-estar do próximo, pois somos também o próximo de outrem que é tão egoísta quanto nós. Nessa situação, tornamo-nos altruístas, passamos a nos preocupar com o todo, não por caridade, mas porque também fazemos parte desse todo. O altruísmo, como vemos, é apenas o nome que damos a um comportamento egoísta socialmente estratégico dentro do qual o bem-estar dos demais é levado em consideração porque nos beneficia indiretamente. Então, não como um fim em si mesmo, o comportamento altruísta começa a existir somente como um apêndice muito particular, como uma sofisticação do egoísmo. Tentemos elucidar esse processo de relativização de interesses imediatos. Um indivíduo pode, por exemplo, ser muito rico, absolutamente rico,
Suponhamos que tenha em suas mãos todas as riquezas do mundo, e que não queira compartilhá-las com ninguém. Isso faz com que os demais sejam absolutamente pobres. Dinheiro, entretanto, não se come, e o indivíduo, sozinho, é incapaz de proporcionar-se tudo aquilo de que precisa para sobreviver na sociedade. Alguns dos indivíduos absolutamente pobres, agricultores, por exemplo, serão incapazes de comprar sementes, adubos e outros elementos necessários para cultivar plantações e prover alimento à sociedade. Nessa situação, se o rico não for altruísta, todos morrerão de fome. Então, tendo em vista seu bem-estar, ele se sacrifica, tira de seu próprio bolso a quantia necessária para que os agricultores tenham meios de manter a sociedade abastecida de alimentos. Nessa situação, em função de seu interesse comum de sobreviver, ambos trabalharam em conjunto. O rico se dispôs a pagar, os agricultores se dispuseram a plantar, isto é, houve uma negociação entre ambas as partes, que decidiram cooperar, relativizando seus interesses imediatos em função de seu bem-estar de longo prazo. Claro que os indivíduos em relação aos quais o rico se comporta de modo altruísta são um meio para seus fins egoístas, através dos quais sua barriga permanece cheia. Ele leva em consideração os interesses dos demais porque depende deles para satisfazer os seus próprios. O mesmo vale para os agricultores, que trabalham para garantir seu sustento, não porque adoram alimentar a humanidade. Houve, é claro, mais sacrifício por parte do rico, mas ele simplesmente não tinha escolha. O egoísmo, como vemos, não é um problema, mas a essência da vida. O altruísmo, por outro lado, não é a solução para todos os problemas, mas apenas uma estratégia para solucionar um tipo particular de problema. Isso é útil em doses moderadas. Altruísmo exclusivo não é uma estratégia socialmente ou evolutivamente estável. Para exemplificar, suponhamos que a sociedade inteira houvesse se tornado exclusivamente altruísta. O que ocorreria? Apenas uma terceirização dos problemas. Resolveríamos os problemas dos demais e eles os nossos. Porém, em algum momento, surgiria em alguém a brilhante ideia de tornar-se egoísta e não resolver problema algum enquanto os demais resolvem os seus. Assim, sentindo-se tapeados, os altruístas parariam de solucionar os problemas dos indivíduos egoístas. Nessa situação, uma reciprocidade foi rompida. Vendo seus problemas apenas se acumulando, os altruístas teriam de se tornar também egoístas e resolver eles próprios seus problemas, já que confiar cegamente nos demais deixou de ser uma estratégia estável, capaz de assegurar sua existência. O sistema altruísta entraria em colapso. O resultado seria o mesmo se os altruístas continuassem a resolver os problemas dos egoístas. Morreriam todos os altruístas e, como consequência, os egoístas parasitas que eram por eles sustentados. Isso explica por que os sistemas puramente altruístas são altamente instáveis. No mais, também podemos perceber que é por interesse próprio que damos as costas àqueles que não retribuem nossos favores. Despejar filantropia gratuita naqueles que não retribuirão coisa alguma, seja para nós, seja para a sociedade, pode parecer virtuoso, mas só contribuirá para a decadência do sistema social. Numa ótica mais ampla, a ilustração seguinte será suficiente para entendermos com maior clareza o humilde papel do altruísmo quando comparado ao do egoísmo. Suponhamos que a vida fosse um edifício. Qual seria sua estrutura? Por egoísmo, do alicerce ao topo, o altruísmo só diria a respeito, por exemplo, à boa utilização dos elevadores, situado dentro dessa mega estrutura. O egoísmo ao qual nos referimos no cotidiano como oposto de altruísmo reduz-se a um detalhe ínfimo, uma coceira, uma banalidade a qual só damos importância porque nos causa inconveniências pessoais. Equivaleria, por exemplo, ao egoísmo dos que apertam todos os botões de um elevador para aborrecer os vizinhos, ou dos que apertam o botão de emergência apenas para poder satisfazer suas fantasias sexuais. Nesse edifício teríamos também, é claro, aquelas almas guiadas por valores elevados de caridade, entidades que, num mundo material, sabe-se lá como, vivem desprendidas do materialismo, consideram-se virtuosas ao usar as escadas,
pois isso permite que os demais utilizem os elevadores mais eficazmente, ou então lubrificam secretamente as engrenagens do sistema em meio à madrugada. Sempre fazem questão de que tais fatos sejam mantidos em sigilo, pois virtudes anônimas são muito melhor vistas aos olhos da consciência tranquila. Contudo, como tais indivíduos estão apenas preocupados em ser virtuosos, não em ser úteis, é comum que usem as escadas até quando o elevador está desocupado. Assim, em sua missão paranoica de se tornarem os melhores filantropos do edifício, acabam perdendo o contato com a realidade e a existência toda. A essência do edifício por inteiro resume-se então à não utilização de elevadores. Para nossos fins, o egoísmo está suficientemente bem explicado. Percebemos que o egoísmo é intrínseco à vida, algo dentro do qual o altruísmo se situa apenas como uma particularidade, um braço desse mesmo egoísmo. O altruísmo se trata somente de um egoísmo sociável e bem educado, que sabe reconhecer voluntariamente quando convém relativizar a satisfação imediata em função de interesses de longo prazo. Desse modo, assim como o egoísmo não tem relação com vício, altruísmo não tem relação com virtude. Na prática, o que entendemos por egoísmo no sentido vulgar é apenas inépcia social. Façamos, por fim, alguns comentários sobre o altruísmo dito puro que hoje se encontra na moda das virtudes espirituais. Se, por um lado, o egoísmo é uma realidade, por outro, o altruísmo, quando visto como um exercício de caridade, de amor ao próximo, nunca é mais que um passatempo de moralistas desocupados e carentes, mestres do desnecessário. Tais indivíduos são gratuitamente caridosos porque isso é faxion aos olhos do bom Deus, coisa que talvez lhes renda melhores condições de vida no além-túmulo. Não temos nada contra o altruísmo, mas seu valor é por demais exagerado. Admitimos que a cooperação, que a ajuda recíproca, seja conveniente em certas circunstâncias. Até concedemos que a caridade possa ser prazerosa pela sensação de superioridade que proporciona. Mas é impensável que exista o que denomina altruísmo desinteressado. O que existe é interesse egoísta pelos demais, mesmo que com fins caridosos, coisa muito diferente de desinteresse. O prazer que alguns encontram na bondade, outros encontram na maldade, mudam os meios, mas o fim é exatamente o mesmo prazer egoísta, a mesma satisfação pessoal. Se, por exemplo, ao ajudar as pessoas, sentíssemos o mesmo prazer que ao fazer sexo, não é óbvio que as ajudaríamos. Não as ajudaríamos loucamente, sem esperar recompensas. É exatamente esse o caso. A bondade é tão egoísta quanto a maldade. Fazemos vista grossa uma ideia tão incoerente, tão grosseira como o desinteresse altruísta porque, é claro, adoraríamos ser presenteados, receber favores em nome da bondade gratuita. Simpatizamos com os que querem nos ajudar. Trata-se de algo que consideramos bom porque esperamos ser beneficiados, não porque faça sentido. Alguns poderão até pensar que o desinteresse absoluto é impossível, mas podemos demonstrar facilmente o contrário com nosso absoluto desinteresse pelas explicações através das quais tentam nos demonstrar que não há egoísmo no fato de terem interesse naquilo que lhes interessa, desde que isso ocorra caridosamente. Somente daremos atenção ao que dizem quando passarem a fazer favores àquilo que realmente não lhes interessa, como pedras, por exemplo. Quando encontrarmos alguém doando sangue a uma árvore, isso sim nos parecerá um altruísmo desinteressado. Contudo, se os filantropos do transcendental, motivados por crenças metafísicas estúpidas, quiserem declarar que a verdade está dentro de suas cabeças para nunca precisarem abrir os olhos aos fatos mais elementares, amém a isso, que neguem a si próprios até se tornarem unos com a ignorância. Notemos também o seguinte: é muito comum entre espiritualistas a afirmação de que a caridade é um fim em si mesmo, que a compensação da virtude é a própria virtude. Se assim fosse, ótimo, que tragam os presentes, é o que dizem. É o que gostariam que pensássemos a seu respeito, mas as coisas não são tão simples assim. Há motivos inconfessos. Os militantes do altruísmo desinteressado não são franco-atiradores. Não professam uma filantropia cega que ocorre sem mais nem menos.
Não se trata de uma bondade irrestrita, há critérios, condições, estratégias. Por exemplo, embora se digam desinteressados, é comum que, em troca de favores concretos, esses seres benevolentes se achem no direito de alugar nossos ouvidos para propagandear suas ideologias de raquitismo afeminado. Ademais, consideram-se distintos, exigem que todos os caridosos sejam tratados com distinção pelo que fazem. Podem não pedir recompensas na mesma moeda, mas não admitem que sua virtuosidade seja desdenhada. Querem dar status à sua virtude para que isso os beneficie indiretamente. Nisso está a chave para entendermos seu interesse secreto. Seu altruísmo coloca uma carta em suas mangas. Assim, na primeira ocasião em que for conveniente, jogarão esse coringa à cara dos demais, ou mesmo à própria cara, para desculpar-se de seus vícios ou para conseguir benefícios quaisquer. Tanto quanto podemos perceber, é óbvio que esses altruístas espiritualizados estão em busca de imunidade moral e reconhecimento, e para tal fim a caridade é o meio mais bem aceito modernamente. Através dela conquistam a boa opinião dos demais ou, alternativamente, dão-se como presente uma boa opinião sobre si mesmos. Portanto, quando alguém fala que egoísmo é ruim e que altruísmo é bom, esse é alguém que simplesmente não sabe do que está falando. É provável que só esteja tentando se elogiar porque reserva algumas horas por semana para distribuir sopa para mendigos. Não demos ouvidos a esse contrassenso, pois equivale a esquecer o oceano de nossas vidas para priorizar uma miserável gota que se perdeu do todo para poder elogiar-se em segredo. O egoísmo existe por si mesmo, mas o altruísmo não. Este surgiu apenas como algo subordinado ao egoísmo, não como seu oposto. Mesmo num sentido moral, a utilidade do altruísmo é evidente, mas a do egoísmo é infinitamente maior. É ridículo que, como porta-vozes do altruísmo, nos sintamos no direito de nos dirigir ao egoísmo com desdém, pois isso equivale a uma flora intestinal que se considera mais importante que o organismo que a hospeda. Não importa que simpatizemos com caridade, com filantropia. Isso diz respeito a um pífio detalhe dentro de um contexto criado tão somente pelo egoísmo. Somos absurdos ao argumentar contra o egoísmo, pois argumentamos contra nós mesmos, contra fatos evidentes, emaranhando-nos em incoerências ridículas, segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas, intenções, sábados e domingos, interesses. O egoísmo nunca está de férias. Somos todos egoístas porque o egoísmo criou o sentido da vida. Deixaremos de sê-lo apenas quando batermos as botas e voltarmos a ser a passarela sobre a qual a vida desfila.